Com muita frequência, eu recebo mensagens de mães que são criticadas por seus parentes e na igreja por aplicarem uma parentalidade positiva para educar seus filhos. Isso é bastante comum. Eu mesma recebo aqui, vez por outra, algumas mensagens, algumas até não muito educadas, me criticando por defender uma forma de parentalidade positiva para as crianças, uma disciplina positiva, gentil e efetiva para as crianças, mesmo em famílias cristãs. A maioria dessas críticas vem sempre embasadas nos versículos de Provérbios. Eu já coloquei para vocês aqui um vídeo com um estudo bem longo sobre os versículos de Provérbios, mas aqueles argumentos parecem não serem suficientes para essas pessoas. Então, se você também é uma mamãe que quer criar seu filho de uma maneira gentil, com afeto, com apego, uma disciplina positiva, ensinando-o a amar, respeitar a Deus e desenvolvendo nele já um caráter cristão, esse vídeo é para você, porque hoje eu quero falar exatamente com essas pessoas que são defensores dos provérbios da vara. Eu não vou nem falar hoje sobre o significado da vara, do chevette, porque isso está no vídeo anterior e esses argumentos você já tem. Hoje eu quero falar com você, que é defensor dos versículos da vara. Em primeiro lugar, Jesus ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7 e também nos fala, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus também nos ensinou que as crianças são as mais importantes no reino dos céus e ele também nos deu a regra de ouro: não faça aos outros aquilo que não queres que façam para ti. Todos esses são ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que é tão apegado aos versículos da vara de Provérbios, provavelmente não sabe que Provérbios é um dos 12 livros da Antilegômena. O que são os livros da Antilegômena? Bom, quando foi feito o cânon bíblico e o cânon da Bíblia judaica, houve uma votação, vários estudiosos, houve análise de vários livros, até que se definissem quais seriam aqueles livros que seriam realmente colocados no cânone bíblico. Os livros que foram aceitos por todos, sem nenhuma discussão, sem que ninguém falasse nada contra, são os livros da Homolegômena. Esses livros são livros que todos os rabinos, no caso do Velho Testamento, e todos os líderes cristãos, no caso do Novo, concordaram. Alguns livros, por fim, acabaram sendo colocados no cânone, mas tinham algumas pessoas que falavam contra esses livros estarem no cânone da Bíblia. Algumas pessoas que tinham alguns argumentos contra esses livros. A esses livros nós chamamos de Antilegômena. E não só Provérbios, como todos os livros do rei Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros da Antilegômena. O que isso quer dizer? Que quando os rabinos definiram os então 24 livros do Tanakh, que é a Bíblia hebraica, o livro de Provérbios foi contestado por alguns, porque eram 24 livros e agora são 39. Porque naquela época os livros 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel eram tidos como um só, da mesma forma que os profetas menores eram todos agrupados em um livro, então eram os 24 livros do cânone da Bíblia hebraica ou da Bíblia judaica, e foram esses que foram trazidos para nós como o nosso Velho Testamento. Por outro lado, os 4 evangelhos foram aceitos incontestavelmente como parte da palavra, são parte da homolegômena. Nunca ninguém discordou de nenhum dos 4 evangelhos. Algumas pessoas gostam de dizer que Jesus reafirmou todo o Velho Testamento. Na realidade, Jesus citou apenas
3 seções do Velho Testamento. Ele citou os livros da lei, os livros de Moisés, ele citou os profetas, os grandes profetas, e ele citou os salmos. Em momento algum, Jesus citou qualquer um dos livros de Salomão. Aliás, a única coisa que Jesus nos diz sobre Salomão é que a sabedoria dele, Jesus, é muito maior do que a sabedoria de Salomão. Nós que defendemos a disciplina gentil para cristãos, sim, nós, gente, não sou só eu, essas ideias não vêm da minha cabeça. Esse é um movimento muito forte, principalmente na igreja cristã americana, na igreja cristã dos Estados Unidos, que aliás é um dos países que tem maior concentração de evangélicos. Lá existe um movimento muito forte nesse sentido de não usar a punição física nas crianças. Nós que defendemos a disciplina gentil para a criança, achamos que nós devemos espelhar na forma de Jesus ensinar. Nosso modelo de vida, nosso modelo de caráter é Jesus, não o rei Salomão. Entre escolher como modelo o rei Salomão e Jesus, é óbvio que nós devemos escolher Jesus como modelo. Nós devemos nos espelhar na forma de Jesus ensinar. Tem mais uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que defendem tantos versículos da vara. Todos os versículos do Velho Testamento devem ser levados à risca. Então, você também é a favor que as prostitutas sejam queimadas nas fogueiras, como está lá em Levítico 21:9. Que as bruxas devem ser apedrejadas até a morte, está em Levítico 20:27. As mulheres que não são consideradas virgem ao se casar também devem ser apedrejadas até a morte. Está em Deuteronômios 22:21. E é muito bom ter escravos, porque está lá em Levítico 25:44-46. Gente, é óbvio que não tem nada de bom nessas coisas. Nenhuma dessas atitudes é uma atitude cristã. É óbvio que essas coisas não servem para nós no dia de hoje, porque os tais dos versículos da vara levaram você a defender punição física para as crianças. Punição física era sim uma prática muito comum nos tempos bíblicos, mas não punição nas nádegas. Não existe nenhuma descrição bíblica de ninguém apanhando nas nádegas. São citadas chicotadas nos tolos, crucificações, apedrejamentos, pessoas queimadas em fogueira, mas em nenhum versículo da Bíblia tem descrito bater nas nádegas de alguém. Aliás, alguns historiadores dizem que essa prática de bater nas nádegas é uma prática secular que começou na Idade Média como forma de tentar aumentar a fertilidade de mulheres e meninas. Essa prática teria começado daí, junto com aquele série de remédios estranhos que usavam na Idade Média. E é uma prática que também vem sendo muitas vezes erotizada. E eu quero que você saiba que bater nas nádegas não está escrito em nenhuma parte da Bíblia. E sobre a vara nós já conversamos. A vara da disciplina serve para ensinar e para direcionar o caminho, não para espancar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós, como os cristãos, temos que sempre buscar e enfrentar a verdade. A verdade é que nós devemos ouvir a Jesus. As suas palavras são acima de Salomão. A verdade é que os filhos são tesouros preciosos que Deus nos deu. Os filhos são presentes do Senhor. A verdade é que tem mais de 100 estudos que mostram que a punição física não traz nenhum benefício. E se traz nenhum benefício que não possa ser conseguido de uma forma muito mais efetiva com outras formas de disciplinar a criança. A verdade é que disciplinar quer dizer ensinar. Esse é o verdadeiro sentido da palavra disciplina.
Esse sentido da palavra disciplina às vezes fica perdido se você lê os livros tão famosos do psicólogo pop James Dobson, mas eu devo te lembrar que o James Dobson ele foi contestado pela Sociedade Americana de Pediatria, pela Sociedade Americana de Psicologia, e que ele é psicólogo, ele não é um expert em crianças. Eu realmente espero que você ouça Jesus e coloque os versículos da vara sob perspectiva, para que você consiga viver o cristianismo puro, o cristianismo que é amor, que é essencialmente amor. E Paulo nos diz que o amor é paciente, que o amor é bondoso. E Jesus ensinou amorosamente. Jesus não apedrejou a prostituta. E a grande máxima que Jesus deixou para nós: não faça aos outros o que não queres que façam para ti. Você gostaria de ser surrado, de receber varadas nas nádegas se fizesse alguma coisa errada? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. A criança também é teu próximo. A criança também é o outro. Esse versículo se refere a qualquer outro, de qualquer idade. Idosos, bebês, jovens, adultos e criança. Não faça ao outro aquilo que não quer que façam para ti. E já que você gosta tanto de um provérbio, eu vou encerrar esse nosso papo com um. Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando velho, não se desviará dele. Ensina a criança.